Olá! Bom, hoje amanheceu o dia, nublado, pesado, um outono meio abafado e a notícia é decepcionante. Não é uma notícia ruim, não chega a ser ruim. É decepcionante. O Bolsonaro, quando ganhou a eleição, prometeu que ia reduzir o número de ministérios. Reduziu. Não foi uma redução. Em relação ao Temer, que já tinha reduzido em relação a Dilma, reduziu. Agora está recriando 2 ministérios em troca de um eventual apoio dos congressistas à permanência do COAF no Ministério da Justiça e não a sua transferência para o Ministério da Economia, que é uma reivindicação dos suspeitos de sempre. Entre os suspeitos de sempre estão Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil do governo, e suspeito da Lava Jato por crime de Lava 2, agora de Caixa 2, agora vai para a Justiça Eleitoral, né? Só. E o Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho tem um título honorífico: líder do governo no Senado. Mentira, ele é líder do Senado no governo. Não é apenas um representante da antiquíssima política, um verdadeiro herdeiro da capitania hereditária de Pernambuco. Não, é muito mais do que isso. É um suspeito da Lava Jato. Então ele se entende muito melhor com o Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, com Onyx Lorenzoni, do que com o Jair Bolsonaro, que não é suspeito da Lava Jato. De qualquer maneira, ele levou esse pleito em troca do apoio da permanência do COAF no Ministério da Justiça. Bom, resta ver como é que vai ser a votação. Ele mesmo não garante, ele põe no relatório. A garantia de como vai ser a votação ele não dá e não pode dar. Até porque os deputados Wellington Roberto e Arthur Maia passaram a noite na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem manda mesmo. Hoje ele é o condestável do Brasil, é o que foi o Pinheiro Machado no velho governo do Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro, na velha República. É o condestável, né? Aquele que manda debaixo dos panos. E estavam lá negociando exatamente isso, a transferência do COAF para o Ministério da Justiça. Agora, para garantir, o Fernando Bezerra Coelho já manteve no relatório dele uma velha reivindicação dos colegas dele, suspeitos, que é impedir a colaboração do fisco, da Receita Federal, com o Ministério Público Federal. A Receita foi um elemento importantíssimo na Lava Jato, mostrando a engenharia criminosa. Não é só na Lava Jato, também no crime organizado. Esses cidadãos, inclusive o senhor Fernando Bezerra Coelho, são aliados, são cúmplices do crime organizado, das quadrilhas de traficantes que precisam muito de que ninguém tenha conhecimento da engenharia da lavagem do dinheiro na hora de investigá-los. E é isso que já passou. Os agentes da Receita estão reclamando, mas não adianta nada, porque a velha política da capitania de Pernambuco está mandando no governo da nova política. É a novelha, vamos dizer que é a novelha política, né? Pois bem, no meio dessa confusão toda, o Bolsonaro já deixou claro para os seus ex-chefes. O Bolsonaro é ex-militar, ele não é militar, é um capitão reformado e nunca chegou a major, não fez curso de Estado-Maior, mas de qualquer maneira ele tem lá as suas admirações. Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando o Carlos Bolsonaro e o primo preferido, o primo próximo, digamos, o Léo Índio, derrubaram o Gustavo Bebiano, nenhum militar, alguns inclusive já então desafetos do Carlos Bolsonaro, chiou. Depois veio a carga do porta-boca suja, né, lá de Virgínia, o Olavo de Carvalho, contra o Mourão. Ninguém se pronunciou. Quando vieram para cima do Santos Cruz, secretário-geral da presidência, aí eles conseguiram mobilizar o general Eduardo Vilas Boas,
E o Eduardo Vilas Boas veio para cima do Olavo. O Olavo respondeu de uma forma bastante heterodoxa, digamos, né? Lembrando a doença degenerativa que o general tem e até citando o Lula. Um tweet primoroso em veneno e material orgânico, né? Pois bem, mas aí o presidente disse o quê? São desentendimentos. Se o presidente, que considera o general Eduardo Vilas Boas um mestre, que foi amigo pessoal, anos do Santos Cruz, acha que isso é um desentendimento? Alguém se referir ao fato de uma pessoa ter uma doença degenerativa que leva à morte, como se fosse um defeito, um vício, algo semelhante à corrupção ou outro, né? Aí porque realmente ele já assumiu o lado e já disse que ele deve a eleição ao Olavo. Quando ele diz que deve a eleição ao Olavo, quer dizer que ele não deve a eleição nem ao Santos Cruz, nem ao Vilas Boas. O Vilas Boas, hoje, na Câmara, voltou a dizer que o Olavo cria problemas, não foi lá no nível que não é abaixo da cintura, é abaixo do joelho. Não foi. De qualquer maneira, reafirmou. Não está adiantando muita coisa, porque o presidente tem uma gratidão muito forte pelas pessoas que ele acha que o elegeram. O Carlos é um que fez todas as armadas bolsonaristas nos computadores, e o teórico do bolsonarismo, que é o Olavo de Carvalho. Então, eu quero lembrar a vocês que hoje o Bolsonaro assinou um decreto autorizando uma série de profissionais a portarem armas. Eu acho estranho essas leis que privilegiam, que não são genéricas. Leis normalmente são genéricas. Pois é, acho estranho que por exemplo, por que repórter de polícia pode usar arma e eu não? Eu sou jornalista. O repórter de polícia é jornalista. Não, porque o repórter de polícia cobre crimes, enfrentamento com bandidos. Não, o repórter de polícia vai cobrir um enfrentamento sem arma, ele não precisa da arma. A arma que ele tem é a câmera, a caneta, o gravador. Aliás, esses cidadãos que não têm direito de usar, guarda de trânsito usando arma. Guarda de trânsito. Bom, esses cidadãos não têm chance nenhuma, como eu não tenho. Eu sou desarmado, nunca tive uma arma. Meu pai tinha uma arma em casa porque era agente fiscal. E eu nunca nem olhava para a arma do meu pai, porque ficava trancada no cofre. Agora, o que é que adianta um cidadão honesto ter uma arma na mão se um bandido chega e bota o revólver na cabeça dele? Se o músico que os soldadinhos do exército fuzilaram lá em Guadalupe tivesse armado, ele tinha sido... era bandido, estava armado. Não estava armado, foi fuzilado com 80 tiros e agora estão contestando. Não foi bem 80, foi 79,5, uma coisa assim semelhante, né? Pois é. Agora, eu não tenho problema com isso aí, deixa armar todo mundo. Eu sou vítima da arma de qualquer jeito, né? Ou da arma do guarda de trânsito que se invocar comigo, ou da arma do bandido que não está autorizado a usá-la. De qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, esse decreto, além de ser discriminatório, que é uma coisa ruim numa lei, ele é um decreto que confessa a incompetência do Estado brasileiro em proteger o cidadão. E mais, está dizendo o seguinte, te vira, toma a tua arma e se defende do bandido. Vai ter muita gente, não, nada disso, porque não sei onde, porque lá na Califórnia, porque no Texas, tal. Pois bem, a história é essa. Então, eu diria o seguinte, o que é que seria o correto? O correto seria, aprova o projeto anticrime, dá ao cidadão um sinal de que o Estado está tentando protegê-lo, depois se cuida disso. Essa prioridade de fazer uma lista, né, só falta dizer que os garçons podem usar arma, mas os carteiros, coitados, não vão poder usar arma para se defender. Pois é, primeiro faz o projeto anticrime. Primeiro mostra algum esforço do Estado em realmente proteger o cidadão. Depois vai liberando arma aí para quem quiser, né? Bom,
eu quero dizer também que eu tenho aqui um recadinho todo especial para André Mendonça. André Mendonça é o advogado-geral da União, funcionário de Jair Bolsonaro, trabalha no Palácio do Planalto, mesmo prédio do Jair. Esse senhor deu um parecer pedido pelo Supremo Tribunal Federal, elogiando o projeto de censura, dizendo que estava dentro da lei, e esse absurdo jurídico internacional, e foi um parecer técnico, né? De que o Supremo pode ser parte, acusador e acusador, advogado de defesa e julgador. Tudo num projeto só. A dona Raquel Dodge desmoralizou isso, mas não adiantou nada. Agora, vejo com muita surpresa para mim, eu não esperava essa, depois que a juíza Solange Salgado aceitou uma representação contra o banquete de R$1.300.000 do Supremo Tribunal Federal, um banquete com lagosta, camarão, medalhões e vinhos premiados pelo menos 4 vezes. Não sei se você tem ideia disso. O custo de um vinho premiado 4 vezes. O vinho foi premiado 3 vezes. Não serve para o nosso banquete. Bom, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar da juíza, pedido por quem? O Supremo que pediu? Um advogado puxa-saco do Supremo? Não. O advogado-geral da União. Então eu quero saber o seguinte, qual é o favor que o Bolsonaro quer do Supremo para fazer um favor desse para o Supremo? O Supremo continua desmoralizado. Afinal de contas, essa história desse banquete é o fim da picada nesse país de 13.400.000 desempregados. Mas quem pediu ao desembargador para puxar o saco do Supremo foi o advogado-geral da União. Aí vem aí, olha, o presidente, isso aí é uma coisa institucional, o presidente não manda, o presidente manda na Advocacia Geral da União e está bajulando o Supremo. O Supremo, que agora corrigiu uma estupidez e uma canalice sem limite, que era fazendo o jogo do tirano turco Recep Erdogan, manter preso no Brasil um considerado adversário da ditadura turca, um comerciante, cidadão brasileiro, casado com brasileira, com filho brasileiro de origem turca, chamado Ali Sfadi. Pois bem, agora o Edson Fachin consertou a enorme canalice de Luciano Maris Maia, vice-procurador-geral da República, que aceitou um pedido do tirano turco e prendeu o rapaz. Agora soltou, mas o rapaz está de tornozeleira eletrônica, passaporte cassado, obrigado a dormir em casa todas as noites, não pode viajar, porque é inimigo da ditadura turca. O Brasil mantém refém, mas não é mais prisioneiro político, um refém político de Recep Erdogan em casa por uma decisão estúpida do Supremo, que também o Supremo liberou as Assembleias Legislativas a resolverem se um deputado estadual vai cumprir ou não a sentença da Justiça. O negócio estava sendo julgado desde 2017 e o Dias Toffoli mudou o voto e por 6-5 essa ignomínia virou e foi perpetrada, porque o Brasil virou a casa de quem? Né? Eu não vou falar da mãe Joana, porque aí um filho de alguma Joana vai reclamar aqui comigo. A casa de quem? A casa da Carélia, como dizia o meu amigo Astier Basílio, lá na velha Rússia dos czares e agora do czar Vladimir Putin. Bom, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará,